Meu nome é Luiz Thiago, e se alguém quiser entrar em contato para conversar besteira, qualquer coisa, tem um Twitter, é Thiago L, que é acho que é a rede social que eu estou mais usando hoje em dia. E o e-mail para uma qualquer parada aí é thiagoL@gmail.com. Tá errado aqui. Agora vai. A gente vai falar sobre DevOps como um todo, e a gente começa falando sobre a origem da demanda. Depois a gente fala sobre algumas metodologias ágeis, bem rapidinho, na verdade. Depois a gente fala sobre uma abordagem, só algumas definições, falando mais ou menos o que é DevOps, o que não é, para depois falar sobre infraestrutura como código, que é meio que uma aplicação mais específica de DevOps. Algo tipo um nicho específico de DevOps. E nessa parte de origem da demanda, eu achei interessante falar sobre a minha experiência, sobre as necessidades que eu fui enfrentando no decorrer da minha carreira para chegar até o ponto que o que a gente precisa, o que as tecnologias, o que hoje em dia chama de DevOps veio para ajudar nesses problemas que a gente vinha enfrentando com o tempo. Com base na minha experiência, vamos falar aqui sobre a demanda, que é justamente sobre os problemas que a gente tinha, para depois a gente falar sobre as formas que a gente tem para solucionar esses problemas. Eu comecei como estagiário no TVK Branco, e lá era um trabalho bem simples, bem braçal, e a gente tinha muito de tipo, configurar rede, coisas simples, fazer. Não, eu acho que era como era um estágio, como era assim, em 2007, isso já fez, pô, tem mais de 10 anos isso daí, e a tecnologia na época não era essas coisas todas, a gente não tinha questão de automação, e a gente nem tinha, como era tipo, na TVK Branco, o foco deles não era tanto informática, e na verdade a gente se preocupava um tanto com informática, a gente não tinha tanto um problema de resolver questão. Lá eu acredito que a gente poderia implementar muita coisa de DevOps na questão de monitoração. E a gente podia monitorar, poder resolver, mas lá a gente tinha um problema de, assim, a gente precisa configurar um servidor. Aí era lá, configurado manualmente. Ele precisava tipo, um funcionário novo. Ele tinha que fazer, depois configurar a máquina e tal, era tudo manual. Mas na verdade, nessa época eu acho que era tudo manual, a gente não tinha muito o que fazer. E era mais um estado de início, a gente tinha um data center local, e lá a gente também, além do data center local, era tudo feito bem manual. Tinha um servidor com um bocado de serviço, aí tinha outro servidor com mais um lote de serviço, e tipo, era tudo. Nós não tinha muito, um estudo de caso muito bom, até porque como era um ambiente muito manual, era um ambiente muito primário, a gente não tinha muito como tomar como padrão aí e como melhorar essas coisas. Hoje em dia deve ter melhorado lá, mas aí eu já não sei mais. Na GigaHost, era uma empresa de hospedagem. Eu comecei lá em 2008, eu fiquei lá até acho que 2011 mais ou menos, fiquei um tempinho considerável lá. E por ser uma empresa de hospedagem, a gente tinha uma. Tem alguma coisa aqui. Ah, foi uma quando só a mensagem aqui. Pensei que fosse alguma coisa da palestra aqui, esse negócio. Lá na GigaHost, a gente tinha questão de vários servidores, muitos servidores mesmo, já era bem mais servidores do que a gente tinha na TV Cabo Branco. E a gente não. Era tanto servidor que a gente precisava, a gente não tinha como saber o IP de todos os servidores, e não dava para saber também quais servidores que estavam ligados e quais que não estavam ligados, porque era um ambiente que era muito dinâmico. Não era assim dinâmico como a gente tem hoje um load balancer com uma infraestrutura de um tier 1 depois de web service, mas a gente já tinha servidores suficientes para a gente, tinha vários servidores de hospedagem compartilhada, que isso a gente tinha era mais ou menos fixo, mas a gente tinha vários outros servidores que eram sempre configurados para um cliente, e o cliente depois de algum tempo cancelava, esse servidor era formatado e passado para outro cliente. Às vezes o IP mudava, às vezes o IP não mudava, às vezes o cliente queria dois IPs, e a gente não tinha. A infraestrutura de servidores estava sempre dinâmica, ela sempre tinha mudado, porque a gente sempre. O serviço que a gente oferecia era o justamente de hospedagem, era o justamente de servidores. E a gente sofria muito com essa questão de manter a configuração dos servidores de forma automática, não automática, mas de forma homogênea. A gente, toda vez que tinha, assim, os servidores de hospedagem compartilhada, eles tinham um problema sério que era, se você fez uma mudança em um servidor, você devia fazer a mudança nos outros servidores também, para você ter essa forma homogênea. E lá a gente não tinha. Se você fez uma mudança em um servidor, você tinha que lembrar de fazer uma mudança em outros servidores.
Isso era o cenário padrão de uma hospedagem, de uma gestão manual. Eita, só um instantinho, o interfone tá tocando aqui, Marcelo. Só um momentinho. Peraí. Hoje, hoje não foi problema remoto, não, foi problema local. Verdade, viu? Ô, Marcelo, alguém tá vindo fazer entrega essa hora aqui. Eu vou descer rapidinho pra pegar, só um instantinho. Beleza, beleza. Pessoal que tá aí, todo mundo tá vendo o compartilhamento de tela, o slide dele? Não, Marcelo, eu saí, entrei e normalizou. Ah, beleza, beleza, tranquilo. Voltei. Tá todo mundo por aí ainda? Ou aconteceu alguma coisa? Beleza, beleza. Tá todo mundo aqui. Ah, já é, beleza. Foi mal aí, só porque essa época de quarentena a galera tá fazendo uns entregas meio estranhas também, nos horários mais alternativos. Lá no continuando, lá na GigaHost tinha justamente esse problema da gente fazer deploy de servidor, que era um problema, e manter o estado de configuração entre os servidores, que era outro problema, que era bem recorrente, e aí na época a gente não tinha uma forma de resolver isso bem elaborada e estruturada, que hoje em dia a gente consegue resolver isso bem direitinho. Mais para frente, quando eu estava trabalhando na Unimed, Campina Grande, a gente tinha um ambiente
mais robusto, mais organizado do que nos dois outros empregos, nos dois outros lugares, nas duas outras empresas. Já era mais recente, isso já era em 2011, e a gente tinha um data center local, que era uma estrutura boa. A gente não tinha uma redundância muito organizada de energia, mas tinha uma certa redundância, tinha gerador, o que era algo considerável. Tinha mais de um servidores, todos ligados no storage, e a gente tinha um sistema de virtualização para usar o hardware de forma mais eficiente, o que era muito bom. E para a época funcionava muito bem. E a gente tinha a vantagem de conseguir fazer deploys de servidores novos, no caso servidores virtuais, de forma mais automatizada. Não era algo totalmente automatizado, a gente não tinha nenhuma gestão através de uma API para fazer através de um painel, alguma coisa assim, mas através de alguns cliques, era um pouco mais manual, mas era bem mais simples, bem mais fácil de fazer do que você pegar um pendrive, pegar um CD, espetar no computador, fazer a configuração manual, mas esse deploy era facilitado, mas ainda podia ser melhorado, e acho que até mesmo na própria época já era possível fazer algo de forma automática, mas a gente não fazia ainda lá. E outro problema que a gente tinha, que era o mesmo problema que a gente tinha na GigaHost, era de manter o estado de configuração dos servidores, ou até mesmo de você replicar um servidor de forma idêntica àquilo ali. Que isso acontecia muito também quando eu trabalhei na Fibros Tecnologia, que era uma empresa de desenvolvimento especificamente, e às vezes o pessoal, o time de desenvolvimento, estava trabalhando em um ambiente, e eles precisavam, o ambiente de produção era um, e eles precisavam trabalhar em um ambiente que fosse igual ao ambiente de produção. E para replicar esse ambiente, isso, apesar de ser bem mais de 2013, 2014, a gente tinha dois servidores, o que estava funcionando e o que a gente tinha que configurar. O que a gente fazia era verificar toda a configuração de um servidor e replicar no outro. Algo bem manual. Mas era o que tinha para a época, era assim, era uma empresa que foi crescendo demais e não deu esse upgrade na gestão de configuração, não deu esse upgrade na forma como lidar com a infraestrutura. E tinha um parque tecnológico, um parque de servidores considerável, tinha muitos servidores, tinha muita VPN, a infraestrutura de rede era bem complexa, porque como trabalhavam com pagamento de cartão, com transação de cartão, tinha toda uma questão de conformidade com empresas, com normas internacionais, que era bem complicado. E, apesar disso tudo, toda a gestão era bem manual. E a gente tinha muito esse problema de que precisa uma equipe de desenvolvimento precisa de um ambiente igual ao ambiente de produção. Como é que é esse ambiente? Não sei. Entra lá e descobre. Aí o cara ia lá, via no servidor, fazia um checklist do serviço que precisava, tal, beleza. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Esse é o problema de fazer manual. Aí o cara ia lá, mudava, não tinha aquela garantia das configurações. Ou então, outro problema que a gente tinha, tem que estar o serviço rodando naquela máquina, você tinha que ter um terceiro serviço de discovery que fizesse esse check para ter um checklist que está rodando nos seus servidores, ou você tinha que ir lá entrar e configurar, entrar e conferir. Você não tinha um lugar que você pudesse conferir qual era a definição de serviços para aquilo ali, que fosse um repositório confiável dessas informações. Você não tinha um canto centralizado para esse tipo de informação. Desde que você tinha um ambiente que dependia de alguém lá e atualizar, ou então dependia de ter um agente atualizado e funcionando no cliente que replicasse as informações para lá. Era algo que era razoavelmente automatizado, mas não era algo que a gente pudesse confiar 100%. E dependia muito de um processo manual, tal, que funcionava, mas não era 100%. Quando eu fui trabalhar na Stefanini, eu já passei, desde então, em todas nessas empresas que eu passei anteriormente, eu trabalhei como analista de infraestrutura, sempre ligado, administrador de sistemas, sempre ligado à parte de infraestrutura especificamente. Eu sempre fui do time de infraestrutura, eu era do time de operações, que normalmente a gente chama, então tanto faz aí. Quando eu entrei na Stefanini, especificamente, eu fui contratado para ser DevOps. Aí a ideia era que a gente formasse um time de DevOps na empresa, justamente para começar essa cultura, começar a trabalhar essa questão. E a Stefanini é uma empresa muito grande, ela tem, sei lá, para lá de 30 mil funcionários, é uma empresa gigante, e eles tinham uma software house em Campina, que devia, na época, ter, sei lá, 100 pessoas. Eram 100 desenvolvedores, e eles tinham muito esse problema de ambiente.
e Alexandre, tudo bem? Eles tinham muito esse problema de ambiente, eles tinham sempre um problema de como configurar os ambientes para um lado e para o outro, e eu entrei para ajudar essa questão, para ajudar a começar a implementar com o pessoal, trabalhar essa parte. E lá a gente já começou a trabalhar com um sistema de virtualização mais otimizado para isso, que não era para virtualização especificamente, era sistema de containerização, no caso específico com Docker. A gente também tinha alguns hypervisors lá, mas não era nada muito complicado. E todo o ambiente, ele era dentro do ambiente de desenvolvimento. Eu não fui contratado, como uma empresa muito grande, ela tem muita restrição, tem muita burocracia, até porque senão eles não conseguem manter a infraestrutura como um todo. E eu tinha as mesmas permissões do time de desenvolvimento. Eu fui contratado para estar dentro do time de desenvolvimento, mas fui contratado para estar dentro do time de desenvolvimento, mas fazendo um trabalho de facilitar para o resto do time de desenvolvimento para lidar com a parte da infraestrutura. E a primeira coisa que eu fiz foi configurar e com o pessoal containers Docker dos serviços que eles precisavam. A gente tinha um time específico, que eles tinham, cada um tinha seu ambiente, cada um rodava na sua própria máquina um ambiente, e eventualmente de um ambiente para o outro, os caras tinham versão de Java diferente, versão de web server, tipo um proxy que estava configurado diferente, não tinha, eles tinham, cada um estava assim, eram todos desenvolvedores e eles entendiam muito bem de desenvolver. Mas a questão da infraestrutura, eles não tinham isso muito bem. E era complicado também até para eles. O que é que você precisa? Ah, eu preciso disso aqui, aquilo ali, às vezes não sabe explicar, às vezes não sabe explicar. E para você replicar o ambiente de um para o outro, porque estavam todos desenvolvendo a mesma solução de um time específico, eles tinham esse problema de manter essa configuração, essa gestão de configuração em todo o time. E a solução para isso, melhor que a gente chegou lá, foi criar uns containers Docker com a mesma configuração. A gente tinha todo um Dockerfile para cada um, por cada coisa que ele precisava. E cada um era só pegar, rodou ali e tal, beleza. E sabia que, você tem um time de 6 pessoas, e você sabia que as 6 pessoas estavam trabalhando num servidor web com as mesmas configurações que o resto do time, e eles sabiam que essa era a mesma configuração que ia rodar no servidor de produção. Porque estava tudo codificado, não era um checklist de alguém ir lá e fazer na mão uma configuração aqui ali, não. Era algo que era feito automaticamente, desenvolvido e mandado para lá. Foi quando a gente começou a implementar umas práticas de DevOps, justamente nessa questão de automatizar a gestão da configuração. A gente deixou de ter algumas pessoas do time fazendo a configuração manual do que queria, para passar para ter já os containers configurados direitinho. Isso foi na Stefanini, eu acho que eu trabalhei um pouco mais de um ano lá na Stefanini, e foi quando eu fui para a Reliant, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia. E na Reliant eu também fui contratado como DevOps, e eu estou no time de DevOps, que é parte do time de desenvolvimento. E lá, minha função é basicamente escrever código Puppet. Eu sou um desenvolvedor, mas não sou um desenvolvedor de site. Eu não escrevo código Ruby on Rails. O que eu escrevo é código Puppet, que vai automatizar a infraestrutura de algum cliente específico, ou então da solução que a gente oferece como um todo. E através dessas, hoje em dia, com essa gestão de configuração, com esse código Puppet, com esse código de automação de infraestrutura, a gente conseguiria gerenciar de forma bem organizada os servidores que a gente tinha lá na GigaHost. A gente tem que fazer vários deploys. Em vez de fazer um deploy manual, a gente poderia ter uma solução de virtualização, e o Puppet iria, toda vez que você executasse, então você, num painel qualquer, você só tinha um canto que você tivesse um front-end de informação, você podia descrever seu servidor, ou até mesmo um arquivo de YAML, que é tipo um JSON, você podia ir lá, descrever o servidor e botar para executar. O Puppet lia esse arquivo de configuração e criaria o servidor com as configurações específicas que você precisava. Se você precisasse, se eu tenho 10 servidores, e você precisa que os 10 servidores tenham a mesma configuração, você podia escrever o mesmo arquivo de configuração para ser aplicado em todos os 10 servidores. E assim você conseguia garantir que na GigaHost, a empresa que tinha hospedagem compartilhada,
teria as mesmas configurações em todos os 10 servidores de hospedagem compartilhada. Você conseguia fazer automação do deploy através de virtualização com essa infraestrutura de automação, e você conseguia ganhar esse tipo de automação e de confiança na sua própria infraestrutura. Você não precisava ficar conferindo o que estava sendo feito ou não. Você não precisava ir lá configurar manual, porque você garantia que a sua ferramenta de automação implementava isso para você. Na Unimed era a mesma coisa. Se a gente fosse fazer essa gestão com o Puppet, a gente podia implementar tudo isso sem maiores dificuldades. Você escrevia o código Puppet, aplicava ele e ia saber garantir que aquilo ali estava daquele jeito que você escreveu no seu código. E se você precisasse melhorar, ou então você precisasse replicar, era muito mais fácil de você só para copiar o arquivo, renomear para ser um novo servidor e ele criava. Isso seriam as demandas que a gente teria ligado à infraestrutura, e seria a forma que a gente teria, assim, com essas práticas de DevOps, com essas práticas de automação, seria uma forma que a gente teria de lidar de maneira mais robusta e eficiente com elas. Assim, o meu background de empresas que eu venho trabalhando, toda a minha carreira, eu sempre trabalhei como administrador de sistemas. Eu sou um sysadmin por natureza, que eu acredito que a maioria, acho que vocês 5 daqui, deve ter mais uma preferência de trabalhar mais com a parte de hardware, ou mais com a parte de infraestrutura como um todo. A parte de DevOps, ele tem, assim, é como desenvolvimento web. Você não tem full stack, tem front-end, back-end, tem para todo tipo de gosto, e um não quer dizer que é igual ao outro. Na parte de DevOps é muito disso também. A gente tem, assim, uma infinidade de coisas para fazer, a gente tem uma infinidade de formas de abordagem, e como eu tenho uma expertise maior com gestão de infraestrutura, a minha parte quando eu trabalho com DevOps, é mais focado com a parte que eu entendo. Eu não vou, sei lá, trabalhar muito com a parte de automação de build de Java, se é algo que eu não gosto e também não sei muito bem como é que funciona. Dá para fazer, eu trabalhei um tempo com isso direitinho, nada muito sério, mas dá para fazer uma parte inicial sem problema nenhum. Mas não é muito a minha praia, dá para a gente ir inferiorando. E os exemplos que eu vou dar aqui, as partes que eu for abordando, acho que vai ser mais essa parte de DevOps voltado para Ops, mais para a parte de infraestrutura, mas do mesmo jeito que a minha abordagem para isso, tem várias outras abordagens, e você pode ser um DevOps você pode trabalhar com práticas de DevOps que sejam mais para a parte de desenvolvimento como um todo mesmo. E a partir fala dessa parte das demandas, a gente pode falar agora da parte de ágil, da parte de desenvolvimento ágil, que começou, que eu acho que foi em 2001, eu não lembro exatamente o data, foi com esse manifesto ágil. O pessoal tem uma série de gente, se vocês forem nesse site, agilemanifesto.org, vai ter, assim, eu acho que ele foi escrito inicialmente em inglês, mas tem várias outras versões, já traduções, e essa aqui é a versão do Manifesto Ágil traduzida, e essa é a versão oficial, é isso daí. Ele é simplesinho, ele fala justamente sobre você colocar indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, software em funcionamento é mais importante que uma documentação abrangente, colaboração com o cliente é muito mais importante que a negociação de contratos, e responder mudanças é mais importante do que seguir um plano. Ele traz. É um manifesto bem pequenininho. Sei lá, acho que são umas 10 pessoas, são 10 nomes grandes de desenvolvimento, são 10 pesquisadores importantes para a engenharia de software, que eles se juntaram e decidiram escrever esse manifesto falando sobre o que eles deveriam valorizar. E o grande negócio do desenvolvimento ágil eles fizeram uma abordagem estilo o PDCA, que acho que tipo, um PDCA é algo bem abrangente, que acho que várias, várias áreas estudam, várias áreas implementam algo parecido com isso. O pessoal elencou prioridades, elencou o que eles deveriam prestar mais atenção, e trouxeram uma abordagem que era um pouco diferente do que era antes. Antes você vinha,
sentava com o cliente, você negociava. O cliente dizia que quero uma aplicação web X, que seja assim, assado. Ele falava tudo o que ele queria, era elencado todos os pré-requisitos. Desses pré-requisitos era gerado uma demanda, dessa demanda era gerado um documento de arquitetura, alguma coisa, ia passando até chegar para o desenvolvedor. E nisso daí você tinha, dependendo do tamanho do projeto, você tinha alguns dias, quem sabe meses, ou então projetos realmente grandes, pode levar 1 ano, 2, 3 anos, para chegar da parte de negociação até a parte de execução mesmo. Aí, daí chegar a parte de finalização, toma muito tempo. E nesse tempo você tinha tanto uma mudança de tecnologia considerável, se você pegar de um ano para o outro, e você tem várias tecnologias diferentes que vão aparecendo, tem várias coisas que podem acontecer. Se alguém fazia um planejamento em maio do ano passado e alguém faz um planejamento em maio desse ano, tem uma mudança gigante aí, tem toda uma pandemia para atrapalhar o planejamento, para botar tudo a perder. E a ideia era justamente que, em vez de você fazer todo um planejamento gigantesco, você focasse em fazer planejamentos menores, planejamentos cada vez mais atômicos, e você conseguisse lidar com a mudança, para você conseguir lidar com a mudança através do tempo de desenvolvimento. Em vez de você fazer todo o planejamento, toda a negociação, todo o desenvolvimento e toda a documentação, você fazia um pouquinho de planejamento, um pouquinho de negociação, um pouquinho de desenvolvimento e um pouquinho de documentação. Isso, em vez de você fazer todo o planejamento para um ano, todo o desenvolvimento para um ano, toda a documentação para um ano, você fazia o planejamento para um mês, o desenvolvimento, a documentação, tudo para um mês. E quando terminava esse mês, você fazia uma verificação, analisava e fazia todo um planejamento para o próximo mês. Dessa forma, você estava sempre fazendo entregas curtas, você conseguia fazer entregas mais ágeis, que daí de onde veio o nome, e você conseguia também se adaptar melhor às mudanças que o próprio cliente podia encontrar, à medida que os softwares ganham cara de forma propriamente dita. Em vez de você fazer todo esse planejamento, a ideia da metodologia ágil, no caso aqui Scrum, só usando essa nomenclatura de sprint, que é algo específico do Scrum, você fazia um ciclo pequeno de planejamento, seguido de um ciclo pequeno de desenvolvimento, e entregava. Você fazia mais um ciclo pequeno de desenvolvimento, um pouquinho de planejamento e entregava. Você saía entregando um pouquinho e o cliente ia avaliando, dizendo gostou, não gostou, foi isso aqui, não é, e você tinha como ir pegando um retorno do cliente, analisando e vendo quais eram ou não as prioridades do cliente. A grande questão do desenvolvimento ágil é que o desenvolvimento como um todo, ele mudou a questão de algumas tecnologias, de algumas coisas você tem antes você compilava simplesmente, era algo que era mais normal, você começou a ter em vez de um compilador, você começou a ter um interpretador em algumas linguagens, e você, feito no próprio Java, que você tem, em vez de você ser uma linguagem puramente compilada, puramente interpretada, você vai ter um compilador para um bytecode, que esse bytecode vai ser interpretado por uma máquina virtual pequenininha, que assim você vai conseguir garantir uma interoperabilidade de sistemas de um lado para o outro, sem problema nenhum, e você vai conseguir manter essa portabilidade. Mas assim, você não teve grandes mudanças, assim, teve grandes mudanças. Você não teve algo muito gigante. Você consegue seguir uma evolução bem fácil do desenvolvimento da década de 70 para hoje em dia. Você teve algumas mudanças de metodologia, aquilo e tal, mas você não teve nada que eu acredito que tenha sido tão revolucionário em questão de tecnologia, da forma como lidar. Desenvolver é algo bem parecido, mas com alguns processos um pouco diferentes, mas não é nada muito fora do normal do que tinha antes. A ideia da metodologia ágil foi algo que o pessoal ligou para... A gente tem o desenvolvimento está aqui, está preparadinho, mas o desenvolvimento não é uma ilha, o desenvolvimento interage muito com a equipe de negócios. E toda a questão das metodologias ágeis, toda a questão do manifesto ágil é de aproximar a equipe de negócios da equipe de desenvolvimento, que é quem gera a demanda e quem executa a demanda. Toda parte de metodologia, seja qual for a metodologia ágil,
ela tem essa premissa de aproximar essas duas equipes para conseguir fazer uma aproximação mais organizada e fazer com que as coisas andem de forma mais eficiente. Mas isso era específico para desenvolvimento. E a gente acabava que tinha um problema dos times se tornando cada vez mais ágeis. Você tinha os times desenvolvimento lidando cada vez mais com um ambiente de mudança. Você tinha os times de desenvolvimento gerando cada vez mais mudança, porque eles mesmos queriam se adaptar às vontades do cliente, e até porque o time de desenvolvimento tem que fazer isso mesmo, porque ele está entregando valor. Mas a gente tinha, por outro lado, um time de infraestrutura que não conseguia lidar da mesma forma com as mudanças que o time de desenvolvimento lidava. E isso acabava gerando todo esse atrito, toda essa confusão, porque você tem um time de desenvolvimento que faz um planejamento para um mês, desenvolve, faz um planejamento para um mês, desenvolve, ou então pode até fazer um planejamento para 2 semanas, uma semana, pode ser algo assim, depende de como for o time. E você tinha um time de infraestrutura que até, sei lá, 10 anos atrás, tinha que fazer seu orçamento anual, ver o que é que precisava, e tinha que fazer todo o planejamento para o ano. E a demanda do time de desenvolvimento, boa parte de infraestrutura, boa parte dela era gerada pelo time de desenvolvimento, que está gerando aplicação, vai precisar de processamento, vai precisar de memória, vai precisar de tais servidores, isso, aquilo ali. E quando você chegava e perguntava, e aí, quais são os planos do desenvolvimento para esse ano? O cara fala, eu nem sei, nem quero saber. Minha preocupação é com essa sprint. O cara só tinha preocupação para 2 semanas, ou até tinha uma perspectiva de pequena, mas era algo que era muito imprevisível. E aí foi quando a gente começou a surgir, começaram a aparecer as ideias de aproximar o time de desenvolvimento do time de operação. Começou essa visão de que, acho que, pronto, sabe, em 2009 aconteceu o primeiro DevOps Day, que foi a primeira conferência que teve, inclusive, esse nome. Como em 2009 foi o primeiro evento, o primeiro DevOps Day, você talvez em 2008, 2007 já se falasse aqui e ali, mas não tinha nada formal, a gente não tem nada muito bem definido antes disso. O DevOps Day, acho que é o primeiro, até onde eu saiba, até onde eu pesquisei também não pesquisei essas coisas todas, sendo bem sincero, mas é o primeiro momento que a gente tem alguém falando, alguém formalizando o DevOps. É alguém que começa a falar sobre isso. Alguém não, é o primeiro evento, o primeiro pessoal que começa a se reunir para conversar sobre isso. Veja bem, isso foi 11 anos atrás. E se você parar para pensar direitinho, 11 anos atrás a gente já passou, tipo, quando eu falei daquela demanda, já teve momentos que a gente falou desse momento aí. E é algo muito novo. Você está falando de uma tecnologia, está falando de uma abordagem que o pessoal tem 10 anos ainda. Se você parar para pensar direitinho, não tem. Se você levar, sei lá, 4, 5 anos para escrever um livro e ele ser traduzido para outro idioma, um livro famoso de tecnologia, você vai ter livros, você vai ter definições hoje em dia que remontam de, sei lá, 2015, 2016 em português. É algo que é bem novo e outro problema de, por ser muito novo, é algo que a gente não tem muito bem definido. E, assim, hoje em dia cada empresa implementa o seu, não implementa, faz, não faz, tem cargo, não tem. E tem muito essa questão de que, hoje em dia, tem um debate considerável sobre isso, se DevOps é um cargo ou é uma filosofia. Você vai ter um time de DevOps ou você vai ter um time que aplica DevOps. Pode parecer algo simples, pode parecer, não, você não é trivial, você é um cargo, a filosofia não faz muita diferença, mas na prática mesmo vai fazer muita diferença. Porque se você não tem uma pessoa explicitamente responsável por aquilo, como dizem, cão que tem 2 donos não tem nenhum dono, morre de fome. Se você não tem algo muito bem definido para aquilo ali, não tem dono, não tem quem execute, não tem quem seja o responsável. A gente acaba que nas empresas a gente tem que ter isso muito bem definido para ter muito bem a quem cobrar.
E sim, mais uma coisa, se alguém que durante eu falo muito, acho que vocês já estão notando, mas se alguém que tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, não precisa esperar até o final, não. Pode perguntar antes de boa. Estamos tranquilos isso aí, tá? É, aí tem muita questão de ser filosofia ou ser um cargo, mas vai variar muito com relação à definição, a como a empresa aplica isso. É, quando eu trabalhava na Stefanini, eu via que se você tinha, assim, o pessoal começou a querer ter pessoas com cargo de DevOps, mas tinha algumas pessoas que trabalhavam, que eram uma infraestrutura mais ágil, uma infraestrutura mais robusta, questão dessa adaptabilidade, mas eles tinham muita demanda também por aplicar, por espalhar essa cultura de automação, cultura de containerização e de gestão da configuração para todos os times. Eles tinham muito isso de que lá a solução DevOps para eles era mais uma questão deles implementarem uma cultura do que para eles implementarem alguns cargos específicos. Tem empresas aqui de João Pessoa que eles têm algo um pouco mais, um pouquinho diferente. Eles têm todo o time, o time Scrum, que é uma metodologia ágil, ele fala sobre multidisciplinaridade. Todo mundo tem que saber mais ou menos o que é, mas você vai ter pessoas que têm uma especialidade maior com isso ou com aquilo, mas os times têm que ser multidisciplinares. Tem que ter time, gente de todo. Opa, fala alguma coisa? Não, não vai. É, e essa empresa, ela tem um time de desenvolvimento, que eu não sei exatamente quantas pessoas é por time, mas cada uma dessas pessoas, cada um desses times, tem uma dessas pessoas que é um DevOps. Aí que é o cara que vai justamente trabalhar com essa, facilitar, fazer esse meio campo entre o time de desenvolvimento em si mesmo e o time de infraestrutura. Essa pessoa que vai cuidar das esteiras de CI/CD é quem vai cuidar dessa automação dentro do time. Apesar de outras pessoas poderem fazer, apesar desse elemento poder desenvolver também, é o que mais da praia dele, é o que ele está mais ligado em fazer e acaba fazendo mais rápido. Na empresa que eu trabalho, a gente tem um time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento todo é dividido em time de full stack, em time de qualidade e no time de DevOps. Mas é questão de organização da empresa. Eu estou no time de DevOps e a gente tem um outro time que não faz parte do time de desenvolvimento, que é o time de infraestrutura tradicional. Se a gente tiver algum problema por exemplo, no switch do escritório daqui de uma pessoa ou no firewall do escritório daqui de uma pessoa, não é o time de desenvolvimento, no caso não é ninguém do time de DevOps que vai resolver esse problema. A gente tem uma equipe de infraestrutura geral que é quem resolve isso daí. Semana passada teve uma bronca que inclusive eu tive que sair, não porque era um problema de infraestrutura como um todo, infraestrutura assim, desse ambiente. Era uma questão de configuração de um ambiente específico para o time de full stack, que eles estavam com um probleminha e eu fui ajudar o pessoal, estava resolvendo essa bronca com eles, e é algo que, por exemplo, o time de desenvolvimento é responsável pela configuração do seu próprio ambiente. E é um pouquinho diferente da configuração do ambiente no qual o time vai trabalhar. Tem os minúcias, mas isso aí. E no slide eu coloquei essa parte. É uma definição que é uma definição um pouco mais abrangente, mas é uma definição interessante. Que DevOps é um conjunto de práticas que combina o desenvolvimento de software e infraestrutura de TI com o objetivo de diminuir os ciclos de desenvolvimento, promovendo entrega contínua e com alta qualidade. Se você pegar para cá, os times de desenvolvimento, quando eles começaram a adotar as metodologias ágeis, eles começaram a fazer essas pequenas entregas, começaram a fazer isso daí. Os times de desenvolvimento conseguiam gerar isso daí, mas acabava criando um atrito com as equipes de infraestrutura, porque a equipe de infraestrutura não conseguia lidar da mesma forma. E a gente começou a lidar, criar metodologias, começou a criar processos para a gente interagir entre esses dois times da melhor forma possível, justamente com DevOps. E aí a ideia justamente que a gente
práticas que combinam desenvolvimento e infraestrutura com o objetivo de diminuir ciclos de desenvolvimento. A ideia é que você vai justamente diminuir esse problema de que o ciclo nesse caso não é um sprint do Scrum especificamente, mas essa questão de que você fez uma mudança, o time de desenvolvimento fez uma mudança, mandou para o ambiente de produção. O ambiente de produção é gerenciado pela equipe de infraestrutura, que é quem faz monitoramento, tudinho, que tem alguma inconsistência. Aí os caras mandam de volta para eles, o time de desenvolvimento faz essa gestão de volta, analisa, manda para eles, vão, assim, pode ficar nessa ida e vinda várias vezes. E a ideia é justamente que essa seja de forma natural o desenvolvimento, o artefato de entrega do time de desenvolvimento, indo para o ambiente de produção, indo para a gestão do time de operação como um todo. Em 2012, a gente, no caso aí, 3 anos depois do primeiro DevOps Day, a gente teve o primeiro relatório do Puppet Labs, que é chamado do State of DevOps, que é uma pesquisa gigante que o pessoal faz com no mundo todo, está disparando para um bocado de gente, e a Puppet Labs é uma empresa gigante, que inclusive é a empresa que é responsável é a mantenedora e dona do Puppet. E a partir de 2012, eles vêm entregando todo ano um relatório desse. E é algo bem interessante. Eles falam sobre, desde a metodologia que o pessoal usa, até o tipo de hardware que o pessoal usa para gestão da infraestrutura e para manter assim, as práticas de DevOps que tem usado. E apesar de todas essas mudanças, apesar da gente não ter uma padronização, uma definição muito bem elaborada, a gente tem uma palavra-chave, tem algo chave para DevOps, que é automação. Você pode se preocupar se é uma filosofia, se é um cargo, se está bem definido, se a forma que você faz na sua empresa é igual a forma que o fulaninho faz na empresa dele, como é que é. Tem várias, vai ter sempre diferenças, mas vai ter sempre também algo em comum, que é a questão da automação. Você pode fazer o que quiser e chamar de DevOps, mas se você não implementar, de certa forma, um nível de automação para gerenciar esse ciclo de desenvolvimento, para encarar de forma automática o seu deploy, a sua entrega do desenvolvimento, você não está fazendo DevOps. Você tem que ter alguma coisa, em algum nível, nisso daí, uma certa automação. E uma das formas que eu acho mais interessante para a gente explicar, exemplificar bem direitinho, uma dessas práticas de DevOps é justamente infraestrutura como código. E até por questão de preferência, não preferência, mas de familiaridade minha, é justamente infraestrutura como código, porque é com que eu trabalho hoje em dia, no dia a dia. Já vinha trabalhando antes de trabalhar na empresa que eu trabalho hoje em dia, mas agora que é mais ainda. E tem uma agendinha específica para a gente falar um pouquinho sobre estrutura como código, que é um contexto histórico, bem rapidinho. Depois ele mostra algumas definições. Depois mostra especificamente sobre infraestrutura, alguns exemplos de infraestrutura como código, e para cair especificamente sobre isso. E depois eu vou mostrar um caso de uso bem rapidinho. E esse caso de uso foi real na empresa que eu trabalho. Foi um exemplo bem legal, um caso de sucesso muito interessante. E depois, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, porque acabou. Se não fizer pergunta, é só tomar cerveja. A parte da contextualização histórica, eu não sei se a imagem está grande para vocês direitinho, mas é o seguinte: em 1960, até então, a gente tinha os mainframes, a gente já tinha computador já algo bem antigo, mas a gente começou a ter o conceito de time sharing para mainframes. Antes você tinha um cara na frente de um computador usando ele. E enquanto esse cara não estivesse usando, outra pessoa não podia usar. Na década de 60, justamente John McCarthy, ele introduziu essa filosofia, essa questão
essa possibilidade de fazer time sharing, e você passou a ter duas pessoas usando o computador ao mesmo tempo, que pelo menos podiam estar lá, e você tinha esse efeito, acho que é TDCM, modularização por tempo, é igual a gente tem para N tipos de meios de comunicação, mas... TDMA. TDMA, isso, beleza. É igual a TDMA, só que não é. É uma forma bem inicial do que a gente tem hoje em dia, de que a gente tem um processador, um computador aqui, fodão, que está executando várias tarefas ao mesmo tempo, mas não é ao mesmo tempo. E só consegue fazer essa divisão rapidinho. E esse conceito de time sharing, nessa época aí, era bem mais pego do que hoje em dia. Talvez você conseguisse, só de você ter duas pessoas ao mesmo tempo podendo usar o computador já era vantagem, mas hoje em dia a gente não consegue lidar com isso, né, da forma que era isso aí. Mas era na década de 60. No finalzinho da década de 60, começou a ser criada a ARPANET, e você começou a ter essa... até então você tinha uma pessoa na frente do computador, usando por vez. Depois você começou a ter duas pessoas, três pessoas na frente do computador, mas que tinha uma forma de compartilhamento que era já automatizado, implementado pelo computador. E no finalzinho da década de 60, a gente começou a ter uma rede de computadores muito inicial, muito simples, mas você já começou a ter pessoas em um terminalzinho simples, que não precisava estar exatamente... Lembrando que nessa época o mainframe era gigante, acho que hoje em dia ainda deve ser, mas não sei exatamente como é que está hoje em dia, mas nessa época você já começou a ter um terminal simples, pequenininho, e você não precisava estar exatamente na frente, você não precisava estar naquele mainframe, porque você começou a ter rede de computadores. Já na década de 60, você passou a ter a questão de virtualização. Você começou a ter começou a ter gente pesquisando, começou a ter metodologias, começou a ter processos de virtualização e alguns hypervisors muito simplificados, que não se comparam com o CLT hoje em dia, mas começou a ter essa questão, e na década de 60. No finalzinho da década de 90, já em 97, a gente teve as primeiras definições de cloud computing, que já uniam aí desde time sharing, a internet, virtualização, começou a ter todas essas besteirinhas, isso em 97, e eu peguei esse contexto, essa imagem da Salesforce, por isso que em 99 eles falam que da fundação da Salesforce, mas isso não é nada muito importante. Em 2006, o Amazon lançou o S2 e o S3, que são os serviços mais famosos e são os mais usados hoje em dia. E em 2013, a gente tinha um mercado mundial na cerca de 78 bilhões só com serviços de cloud, só com essa questão de infraestrutura na nuvem. Isso em 2013. Em 2014 já passou para 103 bilhões, o que é muito dinheiro. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É importante que a gente entenda que os times de desenvolvimento, eles tiveram toda uma questão de metodologia, uma questão de processo para gerenciar a infraestrutura deles, ou para gerenciar a infraestrutura não, para gerenciar a forma como eles trabalhavam, mas como era algo muito metodológico, algo muito ligado ao processo, é algo mais simples. É muito mais fácil você chegar para uma pessoa e dizer que em vez de você fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma, do que implementar outras mudanças, como, por exemplo, para a gente ter uma cloud, para a gente ter uma computação na nuvem como a gente tem hoje em dia, a gente precisou de ter toda essa evolução, tanto de metodologia quanto de tecnologia, e até a questão de demanda mesmo, para que fosse disponível isso daí. E teve todo esse problema às vezes o pessoal conversa, faz a pergunta, por que demorou tanto para o pessoal de infraestrutura criar, negociar, chegar ao consenso do que é DevOps, se você comparar com as metodologias ágeis que eram muito mais simples. A metodologia ágil é uma metodologia, ela é um processo, é uma forma de lidar com o problema, mas para a gente trabalhar com DevOps, a gente trabalhar com nuvem, com automação, a gente precisou que que a forma como lidar com hardware fosse diferente. Se você tinha em 1960, obrigatoriamente,
um cara sentado na frente de um computador, usando esse computador única e exclusivamente para chegar em 2020, capital de gente, sabe-se lá onde, sabe-se lá se são pessoas realmente, interagindo com computadores que não importa onde a gente teve toda essa demora, porque ele precisava criar esse tipo de tecnologia, precisava criar esses conceitos. E eu acho interessante a gente lembrar que boa parte da infraestrutura que a gente lida, que a gente tem de DevOps, é tudo através de API, que é tudo através de chamadas de uma aplicação com outra, e ela tem que ser. Você, quando desenvolve uma aplicação e você cria uma API, você tem que se preocupar dessa API entender o que outra API conversa. E assim, são N fatores para você conseguir ter esse nível de interoperabilidade de sistemas. Por isso que, assim, é importante entender esse contexto histórico, que tudo isso foi necessário para a gente poder ter a infraestrutura como código como a gente tem hoje em dia. E é bom lembrar também que não existe cloud, é só o computador de outra pessoa. Por mais que a gente ache legal, bonito, interessante, nuvem, é o computador de alguém. E se é o computador de alguém, alguém é responsável por manter aquele computador. É muito fácil para mim chegar e dizer, ah, não, aqui é muito bom, internet é beleza, e eu não me preocupo. Eu não vou puxar um fio da minha casa até o PTT mais próximo e de lá vou configurar minhas rotas. Não, eu vou terceirizar isso com o provedor web. E, pô, não estou preocupado com o que o resto do provedor faz, como o provedor gerencia as coisas lá. E é da mesma forma que a gente sempre imagina que os nossos servidores são assim, organizadinhos, bonitinhos. É, a nuvem, a gente sempre imagina que é assim, que é bonitinha, organizadinha. Na verdade, não é exatamente assim. Ela provavelmente é algo mais próximo disso, que é algo bem mais bagunçado. E você tem que ter alguém, você tem que ter um time que seja responsável por manter essa infraestrutura. E manter essa infraestrutura, a gente pode falar tanto de uma nuvem privada, um data center local, a gente pode falar de uma nuvem pública, você contratando o serviço do AWS, Google Cloud, ou outra, o Azure, ou qualquer outra provedor de nuvem, ou até mesmo uma solução híbrida. O importante é que você adapte essa solução para a sua empresa, para a sua demanda, da melhor forma possível. Você pode ter alguns servidores, você pode ter uma nuvem local, fazendo backup numa nuvem pública em outro canto, ou então você pode ter todo o seu numa nuvem pública, tudo seu numa nuvem privada, que vai depender assim, de como você se organiza para ter seus custos, como você vai se organizar para ter a gestão da sua infraestrutura, para ter como vai ser o seu fluxo de tráfego e até mesmo a sua a conformidade com as regras e com as normas que você se aplica. E agora a gente pode passar, isso é tudo questão de contextualização histórica, e a gente pode passar para algumas definições. Segundo a Wikipedia, infraestrutura como código, eles colocam, é um processo de gerenciamento e provisionamento de centro de processamento de dados, usando arquivos de configuração, ao invés de configurações físicas de hardware ou ferramentas de configuração interativas. A principal característica de infraestrutura como código é o uso de scripts ou definições declarativas, ao invés de processos manuais. Infraestrutura como código, lembrando que a gente está falando de infraestrutura como código porque é uma das formas da gente implementar, é uma das maneiras que a gente tem como lidar com DevOps. É uma das técnicas de DevOps, é uma das formas que você tem para automatizar e para gerenciar sua infraestrutura. É importante essa parte de que a principal característica da infraestrutura como código é que você vai usar scripts. E quando ele diz de uso de scripts, é porque você vai ser algo automático. Não vai ser algo que você vai fazer manualmente. E definições declarativas. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é um arquivo YAML, ou até mesmo um JSON. É, é uma linguagem que você não vai programar, ela não vai ter definições de loop, você não vai ter definições, tomada de decisão, você não vai ter isso. Você vai ser só é uma forma de você descrever. Se alguém já escreveu um arquivo Dockerfile
ele é YAML. Aquela linguagem ali é um YAML. É só uma forma de organizar o texto, descrevendo as chaves que você precisa. É bem parecido com JSON, só que é uma forma bem menos prolixa, bem menos palavras. E a ideia de infraestrutura como código é justamente que você vai fazer a definição da sua infraestrutura, nessa definição declarativa, e os scripts vão implementar aquilo ali para você de forma simplificada. Você não precisa mais se preocupar o que exatamente você vai configurar. Você vai descrever. Aí descrever é uma palavra bem alto nível, que na verdade você não vai dizer eu quero um servidor. Não. Tem as definições e a partir do seu provider, a partir da forma que você for trabalhando com a infraestrutura como código, vai mudar um pouquinho de linguagem para linguagem, do mesmo jeito que você de Puppet, ou de Python para Ruby, para Java, para C e Go, tem algumas diferenças, mas lexicamente é a mesma infraestrutura, a mesma estrutura de linguagem, igual a idiomas. Você tem estruturas que na e tem uma galera que faz estudos especificamente disso. Aquela definição é uma definição abrangente, mas essa aqui eu acho que eu acho mais legal, que é a definição do Thiago Viola, que é um cara que ele escreve muito sobre infraestrutura como código e é bem interessante. Essa parte vermelha é a parte que realmente é interessante. Em vez de scripts, a infraestrutura como código usa linguagem de alto nível ou descritiva para codificar processos mais versáteis e adaptativos de provisionamento e implantação. A infraestrutura como código é geralmente uma forma de você usar a linguagem, você usar uma linguagem de alto nível, descritiva, para você criar seu ambiente, em vez de você ir lá manualmente criar. Em vez de você. Na época que eu trabalhava na Giga, a gente tinha muito disso. A gente criava uns scripts de configuração, que era basicamente sed, grep e umas regex muito loucas. Você instalava o servidor na mão, você dizia, agora eu vou configurar o SSH. Em vez de eu ir lá, escrever o arquivo de configuração do SSH, ou então copiar o arquivo do SSH, tudo pronto, eu só chegava lá e rodava um script que ele criava um arquivo de configuração do SSH específico do jeito que eu queria. Eu, quando queria configurar um MySQL, eu ia lá e executava o arquivo de configuração do MySQL e ele instalava os pacotes e configurava da forma que eu precisava, que era a forma lá. Que funciona, mas não era nada muito elaborado. E através de infraestrutura como eu posso criar um servidor, descrever um servidor na minha linguagem e descrever que esse servidor tenha roda um serviço SSH, roda um serviço MySQL e use esse arquivo de configuração baseado em um template que eu criei. E na hora que eu executar meu sistema de automação, ele vai lá e cria com base nas descrições que eu coloquei. E agora, em vez de pular para mostrar a infraestrutura como um código mesmo, vamos falar um pouquinho só de GitOps, que é algo que o pessoal tem falado muito também ultimamente. E Brad Fisher, ele é um Docker Captain, ele é um cara de renome da comunidade Docker, e ele tem essa definição legal de GitOps, que, peraí, deixa eu ver, é foda fazer essa tradução simultânea. GitOps é uma forma de gerenciar o seu ambiente de desenvolvimento para a produção, seguindo toda uma infraestrutura, todo um de infraestrutura como um código, usando o Git. O GitOps é justamente uma forma de você gerenciar a sua infraestrutura como um código através de um repositório Git. Essa definição aqui ela é mais legal ainda, ela vai mais específica, que é em ordem de você, para você conseguir obter, para você conseguir adotar GitOps, especificamente, todos os seus deploys, todos os seus deploys de atualização de servidores devem acontecer através de uma linguagem declarativa, no caso YAML ou TOML, e mudanças dessa linguagem no repositório Git. Git é aquela linguagem não, é o sistema de versionamento criado por Linus Torvalds, que ele tinha um problema de gerenciar o código-fonte do kernel, e ele já tinha algumas versões, mas ele achava que dava para fazer melhor. E ele foi lá e fez.
Em 2005 foi lançada a primeira versão do Git, originalmente só para gerenciar o código-fonte do kernel Linux. Em 2019, no caso hoje, 2020, a gente tinha o mundo todo usando Git. Todo mundo usa. E a grande vantagem dele é que ele é gratuito, por ser software livre, não obrigatoriamente, mas ele é gratuito e é software livre. E é fácil e rápido para escalar. Ele tem uma documentação muito boa, muito completa e quase toda gratuita. Tem muita documentação para ele, até pela base de adoção. E o segredo principal também é que ele é o motor de ferramentas gigantes hoje em dia, como o GitHub, o GitLab, Bitbucket e entre outros aí, que são basicamente isso daí. Uma ferramenta bonitinha, uma interface bonitinha para o Git. Tem essa definição que é GitOps em um slide. A ideia é que você tenha todo o seu código em uma fonte única e confiável. Você tenha um local único onde as pessoas podem gerenciar, configurar, destruir, criar todos os ambientes. E também que todas as mudanças são visíveis e verificáveis. Só para relembrar, a gente falando de DevOps, especificamente de infraestrutura como o código, para a gente ter um exemplo bonitinho. Só que em vez de a gente chegar e vamos criar nossa infraestrutura como código e a gente começar a codificar e tal, vai fazer, mas a gente vai acabar caindo naquela questão de só criar scripts para executar tudo em belezinha. A gente não vai ter algumas coisas que a gente precisaria para atingir um nível robusto, decente e organizado de DevOps, de automação, através das ferramentas de DevOps. O GitOps é justamente uma forma de organizar o nosso repositório de código para que a gente consiga gerenciar e a gente consiga ter essas configurações, consiga ter todos esses benefícios através da infraestrutura como código. Para isso, a gente precisa que todo o nosso código-fonte, todo o nosso script, todas as nossas declarações de ambiente que a gente criou através da infraestrutura como código estejam em uma fonte única e confiável. A gente, se todo mundo tem, e digamos que as pessoas tenham versões diferentes, a gente vai ter que saber em qual confiar, qual que é. E para a gente não ter isso, a gente tem um repositório central, que é o repositório que a gente usa como aquele ali é o repositório principal. Além disso, a gente tem que ter, além desse repositório confiável e central, a gente precisa ter que todas as mudanças de ambiente, para todos os ambientes, desde criar, o deletar, o que for, em vez de acontecer do meu ambiente, do seu ambiente, do ambiente de outras pessoas, aconteça especificamente daquele ambiente central e confiável que a gente tem, o que é lógico. E também a gente precisa que todas as mudanças sejam visíveis e verificáveis, que é para a gente conseguir entender que mudanças foram feitas, por quem foi feito, quando foi feito e quais foram exatamente as mudanças que foram feitas. Isso, se alguém tiver interesse em pesquisar um pouquinho sobre GitOps, pesquisar sobre essa gestão de ambiente através de Git, basicamente você tem todo o seu sistema feito através do sistema declarativo, você usando YAML, está todo versionado através em Git, e as mudanças têm que ter uma aprovação. Após aprovadas as mudanças, elas são aplicadas automaticamente. Aí a gente começa a ter aquela ideia de que a gente fez o código, um código que vai criar um servidor de ambiente de produção, ou vai criar um servidor num ambiente de desenvolvimento, ou até mesmo um código que faz uma mudança em um servidor, seja em qualquer desses ambientes, e a partir do momento que ela é aprovada, você não precisa disparar nenhum script, você não precisa fazer nenhuma mudança. Quando a mudança já foi feita, alguém analisou e ela foi aprovada. A partir do momento que ela foi aprovada, a gente tem que ter um sistema que aplique essa mudança para a gente automaticamente. E com isso a gente vai ter ganhos de produtividade através dessa pipeline de desenvolvimento ou de aplicação. A gente fez a mudança foi aprovada, ela automaticamente é aplicada. A gente consegue ter essa esteira de aplicar mudanças, seja qual for,
o que vai trazer para a gente justamente o ganho de produtividade. A gente vai, através de conseguir, toda a nossa infraestrutura, ela vai deixar de ser um hardware, vai deixar de ser um servidor, uma configuração, um serviço ou um servidor, para ser código-fonte. A gente consegue ter essa estabilidade, porque a gente consegue fazer auditoria, a gente consegue fazer ter uma rastreabilidade dessa configuração, o que é muito bom. E a gente acaba ganhando também confiabilidade nessa nossa mudança. E a principal consequência disso é que a gente vai ter consistência e padronização, e a gente consegue garantir que todos os servidores estão rodando todos os serviços que deviam rodar no momento que deviam rodar, porque a mudança é feita toda através desse nosso repositório Git. É toda feita através desse ou daquele repositório de mudanças que foram aprovadas, que são rastreadas, e a gente tem essa confiança de que elas foram aplicadas a partir do momento que foram aprovadas. Isso tudo é o que vai permitir a gente usar de forma robusta, de forma eficiente e prática nossa infraestrutura como código. E agora a gente pode falar especificamente de infraestrutura como código, deixando o GitOps um pouquinho de lado. Mas é importante que a gente saiba que tem essa dependência do Git e da forma como lidar com ele para gerenciar nossa infraestrutura como código. Imagina um cenário que você tem um servidor e uma pessoa. Essa pessoa vai lá, liga o servidor, configura o servidor, instala os serviços que precisa no servidor, configura e funciona. Joia. Aí, essa mesma pessoa tem que configurar 4 servidores. 4 servidores é 4 servidores. Vai ser um pouco mais puxado do que fazer isso só em um servidor, mas ainda é algo viável. O cara vai lá, pode pegar e espetar 4 pendrives, um pendrive em cada máquina, e já deixa iniciando ao mesmo tempo, aí vai gerenciando em um, vai gerenciando em outro, à medida que você vai instalando alguma coisa em um, você vai instalando, configurando em outro. É viável, ainda dá para fazer. Você consegue fazer um split de terminal, você consegue fazer aquilo, você vai dar pra gente, é viável, mas assim, tem um limite para isso. A gente não vai conseguir fazer nada. A gente tem uma questão de uma pessoa fazer e tem um problema. E imagina agora um cenário que você tem uma pessoa que tem que configurar os serviços que vão rodar atrás de um auto-scaling group, que você não sabe por quanto tempo os servidores vão ser executados, por quanto tempo os servidores vão ser executados, você não sabe em quanto tempo os servidores vão ser criados, nem quando vão ser criados. Sempre vai ser criado automaticamente. A partir do momento que o load balancer receber mais requisições, ele vai demandar mais servidores. Quando ele não precisar mais, ele vai simplesmente diminuir. Você não tem mais como prever a demanda por servidores. Você não tem como prever a demanda que vai chegar, quantos servidores você vai precisar e tal. E, pô, foda-se essa parada. Só que é o seu trabalho. Você não pode simplesmente dizer foda-se aí tudinho e vou configurar. Para você fazer isso daí, você vai precisar de algumas ferramentas de automação, que seja aí Puppet, Chef, Ansible, Salt. Você precisa configurar tipo, antes da demanda chegar. Você precisa planejar, você precisa se organizar para ter padronização, você precisa que o seu sistema tenha todo gerenciado como um código, para que no momento que o load balancer precisar de um servidor, se tipo, ele vai monitorando a carga dos servidores web. A partir do momento que ele precisa de mais um servidor web, ele tem como, através de uma chamada de API, num código-fonte que você criou, ele instancia um servidor web novo. E esse servidor web foi criado tipo, a partir do momento que você colocou, sei lá, 10, 20, 15, 30 servidores web novo, você começa a ter uma demanda também maior pelos servidores de banco de dados. E você já configurou, você tem as suas definições, você tem na sua infraestrutura como um código, as suas declarações de infraestrutura para um servidor de banco de dados. E o seu load balancer vê que a carga dos servidores de banco de dados está um pouco mais alta. E o que é que você faz? Ou o que é que você faz? Não. O que é que o banco de dados faz? O que é que o load balancer faz? Ele simplesmente faz uma chamada na API para o seu sistema de virtualização, o que for, que através da sua ferramenta de gestão da infraestrutura,
vai criar um servidor de banco de dados novo. E assim, pela frente. A gente tem todas essas ferramentas que são... Imagina aí que o Puppet, Chef, o Ansible, o Salt, tudinho, são ferramentas como... São linguagens de programação. O que você faz com uma, você faz com a outra. Todas as ferramentas, assim, eu tenho que fazer um site. O site que eu vou fazer com PHP, eu faço com Python, eu faço com Java, eu faço... Só que cada uma ferramenta, cada linguagem, ela tem os seus ganhos para determinadas situações, da mesma forma que cada ferramenta de automação tem um ganho específico para determinada momento, para determinada solução que você precisa. E a grande, tipo, os ganhos de você trabalhar com infraestrutura de automação, justamente você ter rapidez na entrega, você vai conseguir gerar automatização da sua infraestrutura, gerando, por consequência, uma menor taxa de retrabalho, porque você faz só uma vez, e você não precisa ficar fazendo. Toda vez que você precisar criar um servidor, você já tem seu servidor bem definido. E é só executar aquele script de criação. E assim você acaba ganhando justamente a eficiência profissional ou operacional. Para o exemplo que eu vou dar agora, eu vou falar do Terraform, que é uma ferramenta da HashiCorp. E é uma ferramenta muito boa, legal, interessante. E nesse caso específico, o exemplo ela boa porque é uma ferramenta que foi criada para gestão, voltada mais para gestão de infraestrutura na nuvem. O Puppet, eu vou conseguir gerenciar serviços dentro do servidor de forma muito ágil. O Ansible, eu consigo fazer isso também direitinho, sem problema nenhum, mas ele já tem algumas extensões legais também para trabalhar com um sistema de virtualização da própria Red Hat, que é deles. Mas o Terraform, ele funciona muito bem não para configurar serviços. Apesar de você poder configurar serviços, o Terraform é muito bom para você criar servidores dentro de uma infraestrutura qualquer, de uma cloud qualquer, seja Azure, Terraform ou o que for, Azure, AWS, Google, o que for. Ele funciona muito bem. Ele tem vários providers, que é justamente, se você quiser com Terraform gerenciar seu data center on-premises, seja com VMware, VirtualBox, o que for, ele funciona. Seja no cloud público, como eu já falei, seja em containers, seja com Kubernetes, Docker ou Containerd, LXC, o tipo de container que você quiser rodar, ele vai conseguir gerenciar. Gerenciando CDNs também, ele tem providers para fazer esse tipo de configuração de forma facilitada e já nativo, suportado nativamente por ele. E aqui é um exemplo de uso de um VPC criado na AWS. Em vez de hoje em dia você tem duas formas de criar um VPC na AWS. Você pode ir no painel de interface, no painel web da AWS, faz login, vai lá, aí vai criar VPC, aí cria o VPC, coloca o número do VPC, coloca os recursos, configura direitinho e foi. Ou então você pode fazer um script qualquer e no seu script você vai fazer chamadas para API, só que você vai estar reinventando a roda. Ou dessa forma aqui, você pode, por exemplo, você cria um variable VPC ID, que aqui é uma chamada só, você vai lá, chegou aqui, data, VPC, seleciona, ID, você aqui, isso aí você vai estar criando o VPC mesmo. E aqui, eu não sei se você consegue ver meu mouse, sai, porra. Aqui você vai criar alguns recursos, por exemplo, subnet, o nome do VPC, a zona de disponibilidade, o bloco CDR do endereçamento que vai estar dentro do VPC, aqui, que vai estar alocado dentro desse VPC, que o nome dele foi baseado nessa variável. Com esse Terraform, digamos que você queira criar um VPC para um cliente A. Você pegou e chamou lá, passando o nome dessa variável VPC ID para o nome do seu cliente, tipo cliente A.
Se você quiser criar um VPC para o seu cliente B, em vez de você criar um script novo, né, você basta mudar o nome dessa variável para cliente B e chamar essa variável e executar esse script novo. Você assim consegue criar isso, assim, é um exemplo bem simples de só criar um VPC, mas você pode ter seu código Terraform gigante para criar 10, 20, 30 servidores, load balancer, configurar da forma que você quiser configurar. E você tem como, em vez de você fazer todo esse trabalho, fazer toda essa configuração cliente por cliente, você tem como criar variáveis para que o que você criou para esse ambiente, para esse cliente, seja aplicado igualmente para esse outro cliente, ou até mesmo dentro do mesmo cliente que ele queira replicar o ambiente com outro nome e é de forma facilitada. Isso daí. E você está tendo todo esse ganho de você não precisa criar de novo manualmente, você não precisa ir lá, entrar no painel, configurar um por um, tal, beleza. Não. Executou, pá, foi. Você viu os logs confirmaram, foi criado, deu tudo certinho, você pode acreditar, você tem aquela confiabilidade porque você implementou todos aqueles princípios do GitOps, que de ter um repositório central, foi aquilo ali, e vai estar funcionando. E isso é só um exemplo simples. E agora, um caso de uso. Imagina aí, esse é um belo diagrama de rede que eu fiz numa ferramenta muito famosa chamada Paintbrush, do Windows. E o desafio que a gente tinha era que um cliente, ele queria que de um lugar qualquer na internet, ele queria executar um script, no caso do Terraform, e criasse no ambiente privado, no caso no Azure, um jump server e 3 servidores. Esses 3 servidores seriam o Puppet Server, um servidor de monitoramento e um servidor de log. Que essa é a infraestrutura básica que a gente tem na empresa hoje em dia para cada cliente. E são o mínimo dos serviços que cada cliente vai ter. O cliente ele não tem como acessar diretamente o Puppet Server, o servidor de monitoramento ou o servidor de log. Ele tem que acessar o servidor de jump para do jump ser redirecionado para lá. Que isso é só uma questão de conformidade com algumas normas, no caso PCI, para delimitar o escopo das ferramentas, para fazer que funcione com uma confiabilidade de segurança. E para fazer isso daí, a gente precisava justamente usar o Terraform e que o cliente ele tinha que lá executar e funcionou. Ele não precisava fazer, o desafio era justamente esse. Executou um script, não configurou mais nada e sei lá, em 20 minutos estava tudo configuradinho, pronto e funcionando. Além dele criar os servidores, no caso o Jump Server, o Puppet Server, o de monitoramento e o log, ele tinha que criar os servidores e configurar os serviços dentro dele. Nesse caso, a solução que a gente usou foi justamente criar um Jump Server e configurar o servidor usando Puppet. A gente criava o Puppet Server e configurava o servidor usando Puppet. No caso, o Terraform. O Terraform ele tem como executar scripts, que o script pode ser desde um bash script simples ou até um Puppet, um manifesto Puppet mais robusto e elaborado que tem toda uma aplicação de estado para fazer. Aqui, de forma resumida, mas esse é código real, é código que funciona e se você copiar, colar, executar, você vai estar funcionando. A primeira linha é justamente criando um provider, especificando no meu código Terraform, eu quero usar o Azure, que é o cloud da Microsoft, e vou usar essa versão da API aqui, a 1.28.8. Vou aqui embaixo especificar que eu vou criar um resource group, que é algo específico, não Terraform, mas é algo específico do Azure. Do mesmo jeito que tudo dentro da AWS precisa estar dentro de um VPC, é uma boa prática colocar seus dados dentro de um resource group no Azure. E só para especificar onde vai ser isso tudinho, belezinha, e ele começar a criar. E no resource group é mais ou menos a definição da localidade onde aqueles recursos vão ser criados. E aqui você define tipo, o nome que você, no caso era production, mas pode ser qualquer outro nome. E a localidade, no caso data center específico, onde ele vai criar
do Azure. E essa última linha aqui é justamente que eu vou criar a rede virtual, que eu vou definir o nome. É um nome genérico que eu coloquei aqui, que depois eu não vou copiar os dados reais que a gente está usando, porque eu não sei se pode. Mas esse código esse é um código que, assim, eu está até na própria documentação do próprio Terraform, esse código simplesinho, mais ou menos, seguindo essa linha aqui, mas é um código que funciona. O Resource Group, justamente, se você pode ver, tem esse cifrão, porque ele é uma variável, eu posso ter um arquivo de configuração externo, esse daqui, que vai justamente botar os nomes na minha variável. Quando eu executar esse script, se eu executar para vários clientes, ou executar dentro eu quero criar ambientes separados, eu não preciso fazer mudança no meu script, no meu código Terraform especificamente. Apenas esse arquivo de configuração, que facilita muito na hora de criar esses ambientes novos. E aqui, quando executar, eu vou selecionar o meu provider, vou criar o meu resource group e criar também a minha rede virtual, já com o endereçamento e a nomenclatura, a localidade, tudo certinho. Criar o resource group, que está criado ali, que está pequenininho. E aqui eu posso criar, isso é justamente, eu não sei se vocês lembram quando eu falei, eu não vou ter tomada de decisão, eu não vou ter não vou ter marcações de loop. O que eu vou fazer vai ser uma linguagem descritiva. E por linguagem descritiva, eu disse que era alto nível, especificando assim, eu quero um resource, o tipo do resource que vai ser um Azure ARM Resource Group, que esse tipo de resource vai estar especificado no provider que eu vou usar. Dependendo do provider, ele pode ser, da nomenclatura muda um pouquinho, o nome e as definições que ele vai ter. Vai ter esse nome e essa locação. Aqui embaixo esse último. Estou definindo um resource do tipo Azure ARM Virtual Network com o nome teste1. O nome vai ser Virtual Network 1, a localidade vai ser aquele mesmo do Resource Group, e aqui embaixo ele vai ter um endereço 10.0.0/16, usando os servidores DNS 10.0.0.4 e 10.0.0.5. É uma definição, é uma descrição, usando uma arquitetura mais ou menos aqui, um YAML, e eu estou definindo como eu quero que seja minhas redes, como eu quero que seja meu sistema de proteção DDoS, que é o que o Azure proveu não para você. E aqui eu posso criar, embaixo, eu crio minha rede, o endereçamento, e posso criar subnets separados direitinho dentro dela, tudo através de descrição. Posso, aqui, nesse caso, estou definindo uma máquina, um servidor, especificamente. Resource, Azure RM Virtual Machine, main, no caso é o nome da máquina que eu estou criando, main. Aí eu vou usar essa nomenclatura dentro dela, essa localização, resource, aí tipo, aqui, VM size, é o tipo da VM, que é uma descrição específica do Amazon, ou do Azure. Vai ser um standard DS V2, DS1 V2. Usando essas imagens. O publisher, que é a Canonical, e o nome dela vai ser tipo Ubuntu Server, e o SKU é 16.04 LTS, a versão latest. Eu estou definindo como eu quero que ele crie um servidor usando essa definição de VM size, que é DSI1 V2, que ele vai ter, eu acho que 4 GB de memória RAM e eu não lembro exatamente quanto de processamento, mas está definido aí. E eu vou definir também o armazenamento que eu quero que ele use um MyOS Disk 1, vai ser o nome do disco, permissão de read e write, usando a imagem e os tipos de armazenamento. Posso criar os profiles que eu quiser e, dependendo do provider, eu vou ter mais ou menos controles. Por exemplo, se eu quiser criar máquinas no meu script, eu posso, e do mesmo jeito que eu não sei, eu dou include, né, numa biblioteca, numa lib qualquer, eu posso adicionar providers no meu código. E um provider me dá a habilidade para interagir com uma infraestrutura diferente, que pode ser desde tipo, uma nuvem pública, feito Azure ou AWS,
quanto pode ser por exemplo, switches da Tricom, switches da Cisco. Eu posso adicionar, criar providers que se me dá toda uma questão de bibliotecas para interagir com aquilo ali, e eu posso começar a descrever a minha infraestrutura do jeito que eu quero no código, e quando for aplicado, é aplicado. Eu posso fazer, esse meu provider, ele me permite fazer dependências, me permite criar, dessa forma, conexões através de Bastion Hosts, e a gente conseguiu que, por exemplo, com o código Terraform, a gente criar um servidor, um jump server, inicialmente, depois criar os outros servidores e usar uma conexão. Tipo, tem que ter uma conexão de um canto para o outro, que para chegar no Puppet Server, para rodar o Puppet nele, a gente usava o servidor Jump como Bastion Host para ele, ou como Bastion Host, então, como Jump Server para ele, especificamente, que é a função dele, e nunca precisou de ter acesso público para as máquinas de Puppet, Monitor e Log para fazer a configuração. Desde o início, desde a configuração, o servidor de Jump Server ele funcionava como servidor de Jump. E Marcelo tinha pedido para falar de forma alto nível. Eu peço desculpa se eu usei muito termo técnico, se eu falei algo muito específico, ou se eu fui fundo, ou tornei a parada complicada demais. Mas eu tentei falar de forma bem abrangente, tentei falar de várias coisas, mas um pouquinho de cada coisa. Isso talvez tenha ficado um pouco complicado, mas eu acho que era mais ou menos isso daí. Tentei ficar mais ou menos 1h15, mais ou menos. Eu acho que eu tive que descer rapidinho e foi isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma coisa para perguntar ou qualquer parada, terminou. Primeiro vamos ver aí se todo mundo tá acordado, né, ainda. É foda isso. Eu tô aqui. Tamo aí. Pronto. Eu também. Pronto, todo mundo tirou o mudo, então todo mundo tá acordado. Bicho, eu acho o seguinte, né? Eu acho, né? Eu tenho certeza que eu posso falar pela galera aí, lhe agradecer, né? Pelo seu tempo, né? Pelo conhecimento que você compartilhou aí com a gente, né? Desde lá da TV Cabo Branco, né? até agora. Mas o seguinte, eu vou começar, não sei se a galera quer fazer alguma pergunta e tal, fica à vontade, Thiago é bem desenrolado para isso aí. Isso foi assim, no meu mestrado eu tive umas aulas com o meu professor, que é inclusive meu orientador, que ele é bem da área de infraestrutura e tal, e teve umas disciplinas que foram de DevOps. Falou de DevOps, falou de Docker, container e tal, foi bem bacana. E assim, foi tema de discussão de vários minutos, talvez mais de hora, que é o seguinte, e acredito que a galera aqui também, a gente é única e exclusivamente da área infraestrutura hardcode, tá ligado? A gente tá mexendo com os equipamentos no dia a dia e tal. E a questão que eu levantei lá e foi discussão foi o seguinte, pelo que eu entendi, o DevOps, ele tenta, seria ideal uma pessoa que entendesse um pouco de infra pura e entendesse um pouco também de desenvolvimento. Tô certo? Certo. Beleza. Aí a questão que eu levantei é o seguinte, se existe alguma vantagem eu ser mais da área de infra, eu tenho alguma vantagem, ou se eu sou da área de infra e começo a aprender um pouco de desenvolvimento, ou eu sou de desenvolvimento e começo a aprender um pouco de infra. Existe alguém que está na vantagem ou não existe isso? Velho, eu vejo muita gente falando, eu já vi muita gente falando que quem é desenvolvedor tem uma facilidade maior para começar a trabalhar como DevOps. Mas, sendo bem sincero, eu acho que é exatamente o oposto. Velho, o que eu já vi de gente testando porta UDP com Telnet, o que eu já vi gente dando ping na porta 80 para ver se estava um servidor funcionando. E era tudo desenvolvedor. Daqui que você vai explicar
pro cara o que é endereçamento IP, tá? O cara não tem entrega, não tem noção. É como, assim, sendo bem sincero, tem muito desenvolvedor bom, tem muito cara que entende, sabe o que tá fazendo, mas tem muito desenvolvedor, mas tem muita gente de infraestrutura que não sabe o que tá fazendo. Tem muito desenvolvedor que não sabe o que tá fazendo, tá só seguindo o script, tá fazendo as coisas que tem que fazer e não pensa muito no que exatamente tá fazendo. Mas eu acho que é mais fácil a gente de infraestrutura que acaba lidando com programação, seja para escrever um shell script, seja para fazer automar alguma coisa simples, mas é algo que a gente faz com uma certa familiaridade, a gente tem essa noção do que o pessoal de desenvolvimento começar a fazer um negócio que não tem noção. O cara não sabe o que é, não sabe como é calculado a entrega local e como é que é para fazer, tipo, quando um nó, quando um host vai entregar local na rede e quando ele vai mandar para um gateway. Ele não sabe, tipo, ele não sabe como é que é feito um cálculo de IP e de máscara de IP. Ele não sabe para que funciona. Acha que o IP é o IP e a máscara é um negócio que não serve para nada, tá? E são coisas simples, mas que no dia a dia você vai precisar ir muito. Essa é a minha opinião, que é mais fácil para alguém de infraestrutura aprender a lidar com técnicas de programação do que alguém de desenvolvimento entender questão de conceitos de infraestrutura. Porque imagina aí, o cara vai lidar com DevOps, vai lidar com container, vai lidar com virtualização, mas o cara não sabe quais são, tipo, não sabe, não entende um pouco de virtualização e qual a diferença de um container para uma máquina virtual. Ele não sabe o que é, tipo, questão de acesso e isolamento de processo dentro do sistema operacional. Eu acho que é muito mais difícil para um cara de desenvolvimento entender isso, questão de isolamento de processo, questão de criação de processo pelo sistema operacional. É muito mais difícil ele entender isso do que um cara de infraestrutura entender como é que funciona um if, como é que funciona um loop, entendeu? Beleza, beleza. Outra questão com relação a essa área de infraestrutura como um código. No caso, sempre eu vou ter que ter essa galera, como você disse que tem no seu time, uma galera específica para infraestrutura. Eu vou ter essa função ainda no futuro. Eu acho que você vai ter, porque, por exemplo, você sempre vai ter gente para trabalhar em data center. É algo muito específico. Você não tem para onde correr. Por mais que você queira fazer tudo automático, beleza, você vai ter alguém que precise, que queira, que saiba trabalhar com o próprio hardware desconectado. Por mais que eventualmente, digamos que uma peça de problema, você precisa desse tipo de manutenção física, sempre vai existir. Além dessa manutenção física, você vai ter questão de otimização e questão de configuração dentro do data center. Você, por exemplo, você precisa configurar Jumbo Frames para com a conexão com um storage específico dentro de um switch ali e tal. Para fazer esse tipo de configuração, talvez seja mais interessante o cara tá lá fazendo deploy, na hora que ele está configurando, testando, fazendo essa validação, do que alguém fazendo remoto e não tendo acesso à máquina. Tipo, esse tipo de configuração que talvez o switch se torne indisponível para um momento. Isso eu falei um exemplo que talvez não seja o melhor dos exemplos, porque pensei agora. Não, mas tranquilo, deu para entender. Pessoal aí, se tiver alguma questão também, fica à vontade, viu? Essas perguntas que o Marcelo fez eram as minhas perguntas também. Ladrão. Não, eu ia fazer essa pergunta se era mais fácil mesmo, sabe? Que eu sempre, na minha mente aqui, Tiago falando aí desde o começo, rapaz, eu acho que é mais fácil a gente que é de infra, que já carregou o gerador nas costas, aprender
do que esses cabos, bicho, que fica dentro de uma sala, na frente do computador, aprender. É mais complicado. Porque a gente sabe como é que o negócio funciona, né? Assim, no mestrado foi sério mesmo, foi discussão, porque assim, eu era o único de infra puro, era eu, e o resto da galera tava pagando essa disciplina por algumas peculiaridades lá do projeto de cada um, mas todos os outros eram desenvolvedores. E assim, tanto que até o professor, que é o meu orientador, ele olhou para mim e ele disse, bicho, essa discussão aí, você tá querendo ver se vai ter a sua função, o seu trabalho, se você vai ficar desempregado no futuro, né? Eu digo, acertou. A minha intenção era essa. Mas assim, o bom foi que levantou essa questão toda. No momento lá, a gente chegou à conclusão que sempre, assim, o grupo é muito heterogêneo, né? E sempre vai ter uma galera, uma pessoa que se predispõe mais a trabalhar um pouco mais baixo nível, outra galera um pouco mais de desenvolvimento e tal. E a gente chegou naquele momento na discussão que tanto faz você infra aprender desenvolvimento ou você desenvolvimento e para infra. Quando não tem resposta pro negócio, aí diz isso mesmo. Mas assim, a sua visão, Thiago, já foi bem mais. Porque assim, a gente sabe que no meio acadêmico, na academia, a galera tá ali só para discutir, pensar e tal. Né? Você já tá num nível mais do dia, né? Então, assim, para mim foi muito mais bacana essa sua análise, mesmo que pessoal, né? Disso aí. E outra coisa, porque também, Marcelo, Thiago já vivenciou os dois lados da moeda, né? Mas tipo, você trabalhei como infraestrutura, entendeu? De analista de infraestrutura, eu pulei para DevOps. Cheguei ali e tal, mas hoje em dia eu trabalho tipo, desenvolvendo. O que eu desenvolvo não vai interagir com o ser humano. Tipo, quando você desenvolve um site, você está fazendo algo que vai interagir, que alguém vai lá, vai abrir o site, vai interagir, beleza e tal. O que eu desenvolvo são serviços. Os serviços são servidores, infraestrutura, entendeu? Esse aqui tipo, é uma diferença, até esse paradigma de entender o que você está criando. Eu não estou criando, eu foda-se. Se o cara vai, tipo, if, se, tipo, o que o cara quer não importa. O que eu estou fazendo eu vou pegar alguns dados, no caso, o que se espera, quanto de memória RAM, quanto de processamento, qual a configuração daquele serviço, vou fazer um tratamento para garantir que esses dados são válidos, são o que eu quero e estão no formato que eu preciso, e vou lançar para criar os serviços. E pronto, entendeu? Não vai ter o mesmo nível de variável que você interagir com o ser humano. Mas aí também tem uma infinidade de coisas porque o pessoal acaba trabalhando. Mas também é importante que, sim, isso é uma das vertentes de DevOps, infraestrutura como código. Sávio, Marcelo, ele também é DevOps. E ele tem um background de desenvolvimento, que ele veio trabalhar com desenvolvimento a vida toda para depois chegar como DevOps. E ele trabalha numa área que é bem diferente da minha. Ele trabalha automatizando build de aplicação. Seja para lançar dentro de um container ou não. Mas quando você, tipo, eu noto que às vezes eu estou conversando com o Sávio e, tipo, talvez ele não sei se ele agendou alguma coisa para conversar com o pessoal aqui mais para frente, mas você pode entender que assim, a preocupação dele é um pouco diferente da minha preocupação. Ele está mais preocupado como a aplicação vai rodar na infraestrutura do que na robustez da infraestrutura, na configuração da infraestrutura. Eu não estou nem aí com o que vai rodar em cima da minha infraestrutura. Minha infraestrutura está lá. O que pediram para criar, está criado. Entendeu? Bacana. É um ponto. Beleza. Até no grupo da gente, quando a gente conversa com o Sávio para quem a galera aqui não conhece, ele estudou com a gente também, fez especialização com a gente,
E assim, eu convidei ele para fazer uma palestra dessa também sobre DevOps, só que o bicho disse que tá com uns freelancers aí, que tá fazendo de noite e tal, aí tá meio complicado no tempo, mas a gente vai tentar encaixar. E assim, até nas nossas conversas do nosso grupo pessoal, a gente nota que quando vai alguma coisa para, tipo assim, IP, configuração de IP, um IP comunicando com o outro, o bicho dá umas viajadas, né? Mas não é nada que impeça, que atrapalhe. É só uma área de DevOps um pouco diferente, entendeu? Mesma coisa de infraestrutura, você tem várias opções em vários campos que você pode trabalhar. DevOps é a mesma coisa. O importante, a diferença é que, tipo, eu vejo o DevOps, até por uma questão de visão pessoal minha, que é tudo que a gente faz como administrador de sistemas, só que de forma automática. A diferença é só essa. Eu me preocupo de fazer as coisas, de criar, planejar um pouquinho, faço, e depois as coisas são feitas, eu nem me preocupo mais. Beleza, beleza. Galera aí quer comentar mais alguma coisa aí? É bom, a oportunidade aí, aproveitar o camarada que o cara é bom. Como o Marcelo disse, né? A dúvida também seria essa. Como a gente está mais de um lado do que do outro, aí sempre a pergunta vem: será que vai ser mais complicado, mais fácil? Mas eu acho que é aquele meio termo, eu acho que é 50%. Mas show de bola lá as explicações aí. Teve muito nome técnico que eu fui notando aqui para depois dar uma pesquisadinha boa, sabe, na área. Mas show de bola. Exatamente. Isso aqui eu tinha anotado alguma coisa para passar para vocês depois também, mas que bom que vocês já fizeram isso. Até porque assim, não tem como Tiago adivinhar o conhecimento de cada um para usar os termos certos e tal. E assim, eu acho que isso cabe a nós correr atrás e dar uma pesquisada, né? Justamente em alguma coisa aí que a gente não conheça, correr atrás e bola para frente. Então, várias vezes eu tava travando, tentando evitar o máximo possível usar termo em inglês, sempre tentando falar em português direitinho, mas o cara deploy. Eu fiquei, deploy, como é que eu vou falar deploy em português? Deploy mesmo. Mas beleza. No meu caso, Marcelo, como eu não tenho a questão da prática, na questão de infraestrutura, enfim, eu fiquei muito contente que sempre vai ter que ter o cara lá que vai ter que plugar o cabo, né? Sempre vai ter que ter, né? Então, como o Vandilson falou, muitos termos novos, muitas coisas que a gente vai estar pesquisando e é como você falou, acredito, acho que em outra oportunidade, isso é uma construção, né? A gente vai estar começando agora, está começando a trilhar um caminho e eu achei massa a palestra, viu? Parabéns. Valeu. Tem uma palestra do Amazon que, tipo, uma vez por ano eles fazem a AWS Summit. Que, tipo, é uma palestra que eles vão falar sobre infraestrutura, vão falar... do mesmo jeito que eu acho que a gente tem a E3 no meio do ano para falar sobre os lançamentos de videogame, a Amazon faz o Summit deles para falar sobre os lançamentos que eles estão... que eles vão gerar para aquele ano. E eu não lembro qual é o ano, tem uma palestra, eu posso até pesquisar depois, agora tem que ver realmente se tem, eu não sei como é que tá, o pessoal fala inglês direitinho, como é que é, mas eles têm uma parte que eu não lembro se tem legenda, ou como é que tá, mas é uma palestra em inglês, e o cara fala sobre os desafios deles, que o cara é o chefe de infraestrutura e engenharia do Amazon, do Amazon, do AWS. E ele fala como eles fizeram para lançar cabos submarinos da Europa para os Estados Unidos. Sabe? Tipo, a infraestrutura de cabo submarino não é terceirizada, é deles. Aí o cara fala também sobre a dificuldade que eles tinham de usando switches de terceiros. Os caras compravam um switch e precisavam que aquele switch funcionasse por pelo menos 10 anos. Aí o cara tinha um problema no switch e a gente tá com esse problema aqui de configuração. E eu preciso que você resolva. Aí ele relatava o erro, reclamava, o fabricante pedia, tipo,
as definições de detalhamento de qual era o problema e levava, sei lá, 2, 3 meses para gerar, no melhor dos casos, para gerar uma atualização de firmware para os caras aplicarem. E o cara não ficava, ele conta que ele não podia ficar 3 meses com um problema que ele sabia que existia e estava afetando ele. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a criar todos os switches da Amazon hoje em dia são feitos por eles mesmos. Todos os cabos submarinos são feitos por eles mesmos. Que isso é infraestrutura. Isso é o que o pessoal, assim, num nível gigantesco, mas é tudo que eles mesmos fazem e é o tipo de serviço que sempre vai existir. Você sempre vai precisar de alguém que esteja atrelado ao enlace físico mesmo, que o pessoal que esteja atrelado ao hardware. Desde seja, não é passar um cabo num poste, passar um cabo submarino que vai passar de um continente para o outro. Que esteja enfrentando esse tipo de desenvolvimento, de desafio de gerenciar os switches, tipo, sei lá, 1 trilhão de switches que está desenvolvendo para a infraestrutura deles. Mas sempre vai ter esse tipo de desafio. Não tem quando correr. Bicho, assim, para terminar minhas perguntas aí, é o seguinte. Não sei se você chegou a trabalhar no nível que a gente trabalha, né? A gente trabalha exclusivamente com rede, exclusivamente com acesso, exclusivamente com transporte. A gente quer pegar um tráfego de um ponto A para o ponto B. Assim, a gente, acredito que Marcelo também, servidores, a gente tem poucos servidores, tá entendendo? Servidores para apoiar uma conexão, basicamente são servidores DNS, tá entendendo? Servidores web para hospedar uma coisa aqui, outra ali. Aí, tudo bem, servidores ERP para dentro da empresa e tal. Mas, assim, o grosso que a gente trabalha é com tráfego, com banda. Você vê, assim, ganhos para a gente, principalmente com essa vertente de infraestrutura como código, ou com DevOps em geral, o que na sua opinião aí podia agregar para a gente? Eu nunca cheguei a trabalhar especificamente como engenheiro de rede, para gerenciar, trabalhar só como gerente de tráfego, gerenciando tráfego e cuidando disso aí. Mas, tanto na época que eu trabalhava na GigaHost, a gente tinha essa questão de, por exemplo, a gente tinha um switch legal organizado na Cisco, e, por exemplo, chegava um cliente novo. Eu ia lá e habilitava na porta, tudo remoto. Eu tinha que habilitar a porta e botar, o cliente tinha contratado 100 GB, 100 mega, 10 mega de link, dependia de como é que era, tinha que configurar. O cliente, digamos que ele não pagou, está atrasado, o que for, tinha que habilitar ou desabilitar a porta dele, de acordo com ele está ou não em dia com o seu pagamento. Quando eu trabalhava na Fibus, a gente tinha muita VPN. E a gente tinha tanto que monitorar o tráfego através das VPNs, quanto garantir que o tráfego estava funcionando e a configuração das VPNs estava funcionando direitinho. Não era nada tão que demandasse tanta atenção, mas era algo que tinha que ser configurado. E eventualmente tem que configurar uma VPN nova, aquilo ali e tal. E tudo isso, tanto a gestão dos próprios, assim, hoje em dia, um switch que vocês têm, um switch de 48 portas, gigante, massa, bonitão, organizado todo. Como é que você sabe a configuração de cada porta? Você tem um software que você vai monitorar a porta, ou todas as portas, ou você faz uma mudança e cadastra lá. Ou então, você simplesmente precisa saber como é que está o estado daquela porta, você entra lá e vê o estado daquela porta, que provavelmente seja isso que aconteça. E não é algo que seja muito organizado, entendeu? Porque, toda vez que você precisar saber como é que está o estado do switch, de determinadas portas, você tem que entrar no switch e fazer pegar o estado daquela porta, daqueles grupos de portas. É algo que você, é algo muito manual esse trabalho. Eu vejo a questão de infraestrutura de rede, você, através de, seja Ansible, Terraform, Puppet, o que for, eu na verdade nem sei qual que seria o melhor, mais adequado para isso, mas eu acredito que todos você consiga trabalhar nessa questão aí. E seria você fazer a configuração, e em vez de você fazer a mudança especificamente na porta do seu switch,
ou então você fazer a configuração do switch, ou de um roteador. Você, em vez de você configurar, sei lá, o BGP, onde você for configurar na mão, todas as mudanças que você puder ter em um ponto do repositório central, de preferência com o repositório Git, você está lá, fez as mudanças, belezinha, e você tá tudo codificado, você não precisa conferir lá mesmo, e já seria um ganho imenso. Imagina aí, você tem fulano e ciclano. Fulano escreve o código dele, tudo beleza, joia, que é uma mudança de configuração de todas as, sei lá, por acaso o cara quer trocar o MTU de todas as portas de 1500 para 1400, tá? Porque ele leu em um canto que tem um ganho maior de performance para usar esse MTU menorzinho. É pouco, mas o cara viu que tem um ganho de performance, beleza, tá, o cara fala, beleza, vamos mudar todos os switches da gente, aí digamos que você queira fazer essa mudança em todos os switches. Se você está trabalhando num cenário mais manual, você vai ter que entrar em um por um, fazer tal, ou talvez dê para configurar numa configuração central do switch, em vez de fazer porta por porta, que já é um ganho, mas vai ter que entrar em switch por switch para fazer essa mudança. E usar, tipo... É desse jeito, viu, Thiago? Desse jeito que você está dizendo, viu? E, tipo, se todo mundo que já trabalhou com uma porta, com um terminal serial, sabe que é uma bosta de fazer esse tipo de configuração, tá? Aí, se você tiver um repositório Git com o seu arquivo de configuração usando qualquer ferramenta de automação que já está configurado, você já está usando, você, para evitar qualquer tipo de configuração, o cara vai lá e nas definições de configuração ele editou de 1500 para 1400 MTU de todas as portas, que sei lá qual for a mudança especificamente. Em vez de a gente mandar aplicar, a gente consegue ter tipo, uma técnica de code review, de revisão de código, isso aí, de Ciclano escreve o código, e Beltrano vai lá, em vez de tipo, Ciclano fazer o código, que vai fazer a mudança, e ele aplicar a mudança, ele faz o código e faz a requisição para aplicar a mudança. E vai ter outra pessoa que vai revisar o código dele para garantir que aquela mudança é o que se espera que faça, que se espera que o que aconteça, viu? É isso mesmo, tá joia, e aplica a mudança. Inclusive, Thiago, nessa submissão dessa mudança, nesses pipeline todos, você pode até colocar testes também, né? Exatamente. Lá na Reliant, onde eu trabalho, a gente tem muito disso, que, por exemplo, se você parar para pensar, se você ver a infraestrutura da gente, é muito parecido com o time de desenvolvimento tradicional, o time de desenvolvimento web. A gente, por exemplo, o último ticket que eu peguei, ele era o seguinte: eu tinha que fazer, tem um sistema de monitoramento chamado Censo, que eu não sei se vocês conhecem. O Censo, ele é tipo um sistema de monitoramento tipo Zabbix. É um sistema de monitoramento legal, bonitinho, organizado, e ele tem uns scripts para fazer mudança, ou para fazer os checks. E era uma mudança de um script desse para fazer verificação de portas, não, de VPNs que funcionavam em um servidor PVPN. Aí eu fui no repositório, clonei o repositório e criei uma branch separada no Git para essa mudança que eu fiz. Aí, eu chamei, mudança de funcionalidade OpenVPN. Aí fiz todas as minhas mudanças, configurei, belezinha, configurei os meus testes e apliquei e mandei para revisão de código. Aí outra pessoa foi lá, viu, o que é que ele queria fazer? É isso aqui. O que é que ele fez? Viu? Pô, tá beleza. O estilo de código dele tá bom, porque cada um pode escrever seu código do jeito que for, desde mudar a indentação, do jeito que quiser, a usar até pode ser questão, além de questão de estilo, questão de lógica. Ele vê toda essa validação, confirma direitinho, beleza, vai e aplica. Não que ele aplique, ele confirma, e as minhas mudanças, que eram de um branch separado no Git, já foram para o branch de produção. Na próxima vez que alguém for fazer a implementação de um servidor de censo, a minha mudança já vai estar lá.
Eu nem sei quem vai fazer, nem sei como é que vai ser, mas toda vez que o cara fizer lá, ou então que ele atualizar, alguém, tipo, no caso, não é, eu digo alguém porque não é o time de desenvolvimento que faz, a gente só desenvolve o código. Quem faz as implementações nos clientes é o time de engenharia. Toda vez que o cara for lá, ele, tipo, ele tem certeza que as mudanças foram feitas por alguém e foram revisadas por outra pessoa, que não foi a mesma pessoa que fez. E ele também sabe que tem testes automáticos que foram feitos e que foram validados para garantir que as coisas estão funcionando. E assim, eventualmente ainda não funciona, imagina quando o cara faz manualmente. Pois é. O cara bota um lote de validação, bota um lote de forma para tentar não dar bronca. E dá bronca, entendeu? O problema é justamente isso. Quando você tem que fazer uma configuração dessa, de mudar MTU, e tem um exemplo bem bosta, que eu acho que nunca ninguém vai fazer esse tipo de mudança. Mas quando o cara tem que, por exemplo, sei lá, vai um cliente novo, ele vai ficar conectado numa porta tal e você vai, tipo, desabilitar ou habilitar, sei lá o que for. E o cara vai e habilita a porta errada. Eu já fiz muito isso. Eu acredito que todo mundo deve ter feito muito isso também, tá? De fez alguma coisa na porta errada. Porra, aí faz. A chance de dar errado é muito grande, entendeu? Se você tivesse uma forma de você codificar isso, em vez de fazer na mão, você codificar, outra pessoa validar, e aquilo ser feito, pô, seria filé. Tá? E do mesmo jeito que isso pode ser codificado, talvez você pudesse, através de um painel web, de uma interface web, automatizar isso daí. Em vez de você ir lá no próprio switch e fazer aquela mudança, no painel, na interface web, você ir lá e, tipo, habilita, desabilita, que é o que já tem hoje em dia, mas é switch por switch. Você não tem um canto centralizado, organizadinho, para gerenciar tudo. Se tivesse esse tipo de coisa, que é assim, o próximo passo de infraestrutura como código, você começa a automatizar, você começa a fazer suas definições. O próximo passo é justamente ter esse canto central para interagir com ela, que é justamente uma vantagem muito boa. Beleza, beleza, galera. Por mim estou satisfeito. Primeira. Também aqui, para mim tá tranquilo. Obrigado aí, viu, Thiago? Nada. Aqui também, show de bola. Vixe, então valeu, brigadão demais aí pelo teu tempo. Nessa brincadeirinha aí deu acho que umas 2 horas de conversa.